Olá meninos e meninas, estamos aqui de volta para nós terminarmos esse assunto, nomenclatura de hidrocarbonetos, com a parte 2. Lembrando que nós estamos identificando uma das funções orgânicas que nós iremos estudar a partir de agora, ok? E nós vamos ainda estudar as cadeias normais, na próxima aula nós vamos estudar as cadeias ramificadas dos hidrocarbonetos e depois estudar o que é petróleo, o que é hulha, o que é xisto e quais são as substâncias, retiradas dessas fontes de matéria-prima de hidrocarbonetos. Então, nós vamos retomar estudando os alcadienos, ou chamados de dienos, tá? Então, são hidrocarbonetos que apresentam duas duplas ligações, ok? A fórmula geral é a mesma, a fórmula geral como se fosse dos alcinos, tá? Ou alquinos. E a nomenclatura é um pouquinho diferente. Então, você tem o prefixo, tá? Nós vamos adicionar o prefixo à palavra A para dar sonoridade à palavra. Posição das duas duplas nos menores carbonos da nossa contagem, ok? Dien, que apresenta as duas duplas ligações que se encontram dentro do hidrocarboneto, e a terminação O, já que é a terminação de hidrocarboneto. Então, aí nós temos 3 átomos de carbono na primeira estrutura, de cima para baixo, tá? E é a única estrutura que você não precisa colocar o posicionamento dos números, já que as duas duplas ligações encontram-se entre o primeiro e segundo carbono dentro da estrutura. Os alcadienos de menor cadeia principal são de 3 átomos de carbono, no caso. Então, como é que fica o nome dessa estrutura? Você tem 3 átomos de carbono, nós vamos utilizar o prefixo prop. A, aonde nós vamos adicionar para dar sonoridade à palavra. Então, vai ficar propa. Ok? Nós temos duas duplas ligações, dien, e a terminação O para hidrocarboneto. Então, vai ficar propadieno o nome desse alcadieno. Acima de 4 átomos de carbono, aí nós precisamos fazer a contagem, aonde está mais próximo da dupla. Então, eu tenho que ver na esquerda, na direita, aonde eu vou iniciar. Então, olhando a próxima estrutura, nós vamos iniciar da esquerda para a direita, mediante que a dupla ligação esteja ali numa das extremidades, no caso, a extremidade à esquerda. Então, esse vai ser o primeiro carbono, segundo, terceiro, quarto carbono da cadeia principal. E aí, o prefixo para 4 átomos de carbono é but. Vamos colocar o A para dar sonoridade, buta, ok? Posição das duas duplas dos menores carbonos da nossa contagem vai ser então 1,2, ok? Dieno. Então, aí nós temos a outra nomenclatura da nossa estrutura orgânica. Já debaixo, se vocês verem, tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, você tem a dupla no primeiro carbono, ok? Então, tanto faz aí essa situação de contagem. Então, eu vou colocar aqui ao contrário, da direita para a esquerda. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, deu um errinho aí, mas não tem problema. Então, 4 átomos de carbono, nós temos but. Vamos colocar o A para ficar buta. Aí, a nossa dupla ligação encontra-se entre o primeiro e terceiro carbono, que sempre são os menores carbonos da nossa contagem. Então, entre 1 e o 2 é 1. Entre o 3 e o 4 é o 3. Então, fica buta 1,3 dieno. E por fim, na estrutura abaixo, agora sim vamos começar da esquerda para a direita, porque a primeira dupla ligação está no carbono à esquerda. Então, nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto carbono da cadeia principal. Então, o prefixo para 5 átomos de carbono é pent. A, no caso do alcadieno, vai ficar penta. Menores carbonos que nós temos aí, 1 e 2, então vai ficar 1,2 dieno. Então, penta 1,2 dieno é o nome da nossa estrutura, certo? Aqui nós temos outros casos. Veja que no primeiro caso, acima, nós temos 3 ligações duplas. Então, como é que fica a nossa contagem? Então, se você prestar atenção, sempre o primeiro carbono da direita e da esquerda tem uma dupla. Tenho que encontrar um menor caminho para a outra dupla. Então, se eu começar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, vai cair também no terceiro carbono. Então, ela é simétrica. Aí, tanto faz. Então, aqui você tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto carbono da cadeia principal. Prefixo para 6 átomos de carbono, hexa, hex, Aí vamos colocar o A para ficar hexa. Aí a posição dos 3 carbonos aí menores das duplas. Então, é o primeiro, o terceiro e o quinto. Então, vai ficar hexa 1,3,5. Como nós temos 3 duplas ligações, vai ficar tri, trieno no caso.
Então, hexa 1,3,5 trieno é o nome dessa estrutura orgânica, desse hidrocarboneto. Ok? E aí, quando eu tenho uma dupla e eu tenho uma tripla, lembre-se que eu sempre tenho que contar do lado da cadeia carbônica mais próximo da insaturação da dupla ou da tripla. Eu preciso posicionar os carbonos, tá? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Nesse caso aqui, a dupla ligação é mais importante do que a tripla. Então, como é que fica o nome dessa estrutura? X, no caso, ok? 2-en, então o segundo carbono está na dupla. 5-in e a terminação in. Então, eu estou indicando aonde que está a dupla, que está no segundo carbono, e aonde que está a tripla, que está no quinto carbono da cadeia principal. E, por fim, nós vamos fazer o contrário. Eu te dou o nome, você constrói a estrutura. Então, hepta 2,4 diino. Tá? Ino é uma ligação tripla. Então, hepta são 7 átomos de carbono. Aí você vai colocar duas ligações triplas, um no segundo e no quarto. Todos os outros carbonos são ligações simples. E completa com os hidrogênios que faltam. Lembrando que cada átomo de carbono precisa fazer 4 ligações. Veja que nos carbonos onde você tem a tripla ligação, já tem 4 ligações do carbono e não precisa de hidrogênio. Ok? O buta 1,3-dieno, que é chamado de eritreno, tá? Que é o seu nome comercial, ele produz borrachas sintéticas, por exemplo, a borracha da chupeta. Então, você tem esse monômero, né, que é o buta 1,3-dieno, e ao reproduzi-lo várias vezes, ligando um atrás do outro, você tem um polímero que é chamado de polibutadieno. Okay? Que é utilizado na produção de borracha sintética, borracha no qual o pneu é produzido. Tá? Para a gente quase terminar a nossa aula, né? Agora nós vamos trabalhar com as cadeias fechadas. Primeiramente, vamos trabalhar os ciclanos, ou cicloalcanos. Então, são hidrocarbonetos de cadeia fechada, ou seja, os átomos de carbono vão formar uma figura geométrica, tá? Que vai ter no mínimo 3 carbonos, ok? A fórmula geral é bem parecida não, é idêntica com os dos alcenos. E como que nós vamos dar nome para essas estruturas? Então, ciclo, que quer dizer a cadeia fechada. O prefixo, quantos átomos de carbono você tem dentro do ciclo. No caso, ciclanos an, só tem ligações simples. E a terminação O para hidrocarbonetos. Então, a primeira estrutura aí da esquerda, você tem 3 carbonos, né, na cadeia principal, formando um triângulo, que está representada a figura ao lado. Então, como é que fica o nome dessa estrutura? Então, ciclo, que vai indicar a cadeia fechada. Prefixo para 3 átomos de carbono prop, somente ligações simples, an e terminação O. Então, ciclopropano é o nome dessa estrutura aí identificada. Já o outro, nós temos um quadrado, onde os átomos de carbono se ligam, tá? Então, é ciclo também, que é uma cadeia fechada. Prefixo para 4 átomos de carbono é put, somente ligações simples, an, terminação O. Então, aqui nós temos o ciclobutano, tá? Outras estruturas aqui, né? Nós temos agora um pentágono formando a figura geométrica entre os átomos de carbono. Então, nós temos 5 átomos de carbono, vai ficar ciclo. 5 átomos de carbono como prefixo é pent, ligações simples, an, terminação O. Ciclopentano é o nome desse ciclano. E por fim, nós temos aí 6 átomos de carbono, tá? 6 átomos de carbono são X. Nós chamamos isso de ciclo hexano. O H, pessoal, ultimamente ele está sendo retirado e só colocado o E. Tá? Então, ciclo hexano sem o H também pode ser encontrado. E o ciclo hexano, né, ele é utilizado muito, que é extraído também do barril de petróleo, como solvente removedor de tintas e vernizes. Okay? Além de ser ponto de partida para a produção do nylon, que é uma substância, o velcro, por exemplo, é feito de nylon. Tá? Ele é uma matéria-prima dentro desse produto muito utilizado por nós. Os ciclenos também são aqueles de cadeia fechada, onde você tem uma dupla ligação, né? Então, se você tem uma única dupla ligação, você não precisa colocar o posicionamento, né? Já que a dupla vai ser considerado seu primeiro carbono. A fórmula geral é idêntica aos alcinos isoalcadienos e o nome, ciclo, prefixo, en e O.
Se nós tivermos mais de duas duplas ligações, daqui a pouquinho nós vamos posicionar, né, quem é o primeiro, segundo, terceiro carbono, a fim de que possamos dar a nomenclatura correta. Então, a primeira estrutura, que é esse quadrado com uma dupla, nós temos então o ciclo buteno, tá? But, 4 átomos de carbono em ligação dupla. O O é hidrocarboneto. No próximo, então, nós temos 5 átomos de carbono, então nós temos o ciclo penteno, ok? Aqui vejam, né? Aqui nós temos duas duplas, então eu preciso escolher uma das duplas com o primeiro carbono e encontrar o caminho mais rápido para encontrar a próxima dupla. Então, pegando a figura aí à esquerda, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, é o caminho mais curto para encontrar outra dupla, tá? Eu preciso que os meus menores valores estejam sempre nas duplas em questão. Então, como é que fica o nome desse primeiro? Então, vai ficar ciclo, ok? Hexa, ok? 1,3 dieno, porque ele é um alcadieno. Mesma situação no próximo. Então, pegamos ali a primeira dupla ligação em cima, encontramos o caminho mais próximo para as outras. E essa estrutura vai ficar ciclo octa 1,3 dieno. Certo? E para a gente finalizar o estudo das nomenclaturas de hidrocarbonetos de cadeia normal, os aromáticos nós já vimos, né, em aulas passadas, que é o benzeno. Então, benzeno, você tem o carbono, 6 átomos de carbono em forma de hexágono, onde você tem 3 ligações duplas alternadas, que fica gerando um anel por um fenômeno denominado de ressonância, onde cada lado de um carbono você tem um átomo de hidrogênio para completar a sua valência, ou seja, suas 4 ligações. E aí nós temos, né, 3 representações aí visualizadas. A de cadeia, onde você vê todas as ligações abertas, as ligações covalentes. A fórmula condensada utilizando uma figura geométrica, que é a mais utilizada hoje, que é essa do meio. Você tem um hexágono com 3 ligações duplas alternadas. E ainda no Brasil nós utilizamos essa estrutura, que parece um favinho de mel, mas não é. É a representação de um anel aromático do benzeno, tá? Onde esse círculo representa as 3 duplas ligações girando em torno do anel. E aí nós vamos trabalhar muito mais na ramificada do que aqui, tá? Mas quando eu tenho 2 anéis aromáticos ligados, nós chamamos de naftalenos. Se nós temos 3 anéis aromáticos na horizontal ligados, nós chamamos de antraceno. Se nós temos um mais acima, chamamos de fenatreno, ok? E aí o naftaleno é vendido em bolinhas de repelente de insetos, né? Que dá aquele cheiro de roupa velha, que são as bolinhas de naftalina. O antraceno, ele é encontrado em óleos destilados do carvão mineral, ok? E para a gente finalizar, né, o benzopireno, que é uma substância aromática cancerígena, ok? Liberado na queima do cigarro, então quem fuma, né, vai absorvendo esses compostos aromáticos. E quando você assa uma carne na brasa, faz um churrasquinho, né? Em carnes e em peixes, que são características defumados também, produzem essa substância, né? Então, você não vai deixar de fazer o seu churrasco, mas tome cuidado, tá? Vamos maneirar aí na dose. Espero que seja proveitoso aí para vocês, tá? Vocês têm uma lista de exercícios a serem feitas aí. E daqui a pouquinho nós viremos, né, com a aula de hidrocarbonetos ramificados, a fim de ilustrarmos melhor toda essa gama de substâncias aí apresentadas. Fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima.